A primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 1, a partir do verso 5, nos diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que não temos comunhão com ele, aliás, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O objetivo desta epístola aos João é definir a vida cristã empregando termos paralelos, termos contrastantes e evitando qualquer meio termo que porventura podemos ter na vida cristã. Encontramos, por exemplo, nesses versos que acabamos de ler, a palavra luz e a palavra trevas. E encontramos a palavra mentira e a palavra verdade. Encontramos as palavras justiça e pecado. As palavras amor e ódio. Entre o amor de Deus e o amor ao mundo. Encontramos as palavras filhos de Deus e filhos do diabo e por aí vai. E nesse texto que acabamos de ler, a palavra de Deus nos dá uma posição em relação ao pecado. Prezado ouvinte, o maior problema que podemos ter em relação a Deus é o pecado. E muitos, infelizmente, negam o pecado. Negando o pecado, negam sua natureza, algo que faz parte da natureza humana. Isso é um auto-engano que a pessoa tem. O verso 8 nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. Negar a natureza adâmica, recebida dos nossos primeiros pais, que tiveram a queda do pecado chamado original. Nega a queda do pecado. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Essa é uma situação que devemos ter
com bastante clareza na nossa mente, e o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do erro e do pecado. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Quando negamos que não temos pecado, essa afirmação envolve enganar-se a si mesmo. É o que nós tivemos lendo no verso 8. Enganamo-nos a nós mesmos. E tem mais. Essa palavra é a palavra de Deus. É Deus que está afirmando que nós somos pecadores. Quando fazemos essa negação, fazemos de Deus um mentiroso. É o que o apóstolo João diz no verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. E tem mais. A palavra de Deus não está em nós. É uma situação, um diagnóstico que a palavra de Deus nos faz da nossa situação espiritual diante de Deus. Uma situação grave, uma situação que nos afasta de Deus, porque o que faz a separação de Deus para com o ser humano é o pecado. E o que fazer? Devemos confessar o pecado, reconhecer que somos pecadores. O verso 9 é bem claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Deus, então, quando a pessoa confessa a Deus franca e sinceramente, quando a pessoa deixa o pecado, quando ela crê no sangue purificador do Senhor Jesus Cristo, ela também vai crer no perdão prometido. É o que nós encontramos neste verso 9. E nos purificar de toda injustiça. Que maravilha! Quando nós temos essa confissão ordenada, a justiça divina, ela é colocada em nossas vidas através da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O perdão divino e é colocado sobre as nossas vidas. E já não temos em Cristo Jesus nenhuma injustiça. Nosso débito foi pago. Nossa redenção é realizada não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Uma outra coisa com relação a uma posição em relação ao pecado, que a palavra de Deus nos diz em 1 João, é que nós temos vitória sobre o pecado. O pecado já não tem o domínio nas nossas vidas. Não somos mais escravos do pecado.
Os nossos membros agora são instrumentos de justiça para Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, isto é, Jesus Cristo o justo. É a única referência bíblica que nos colocam a pessoa do Senhor Jesus Cristo como nosso advogado. E dessa maneira, nós podemos ter esta vitória. É uma vitória possível, mas também podemos afirmar com toda segurança, é uma vitória certa. Por quê? Porque chega até nós pela palavra de Deus. O verso 14 de 1 João capítulo 2 diz: Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Maneiras que agora a palavra de Deus está em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E a palavra é a semente. E nós somos agora nascidos de Deus. Estávamos debaixo do primeiro Adão. Um Adão que desobedeceu, que pecou. Mas o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para vencer Satanás, o pecado e o mundo. E agora, tendo o novo nascimento, nós somos nascidos de Deus. E a palavra de Deus diz, nessa epístola, no capítulo 3, verso 9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Ele recebe a vitória espiritual. A sua vida está separada. É uma santidade ordenada. Ele, em Cristo, resiste à tentação e o processo da regeneração que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, que é carne, o que é espírito. Agora, as obras da carne estão crucificadas em sua vida e ele vive a vida espiritual. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está vivendo em sua vida. Ainda esta vitória sobre o pecado nos é dita em 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Meu prezado ouvinte, existe as recompensas. Você está fazendo parte
dos que são de Deus, os chamados filhos de Deus, ou você está separado? Existe um contraste. E nesse dia, que o Espírito Santo de Deus possa mostrar no seu coração que você é um pecador e que você está afastado da comunhão com Deus, mas que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se você confessar os seus pecados, Ele é fiel para lhe perdoar e lhe purificar de toda injustiça. E você terá uma tomada de posição em relação ao pecado. Não negar o pecado, porque essa negação envolve se enganar, fazer de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está em você. Você deve confessar o pecado, porque o sangue de Jesus lhe purifica, e dessa maneira você ter vitória sobre o pecado. A minha oração é para que você tenha essa vitória na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso Ele veio, para nos conceder essa justiça divina. E aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Senhor, a palavra encarnada que é o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo proclamar e conquistar a grande vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo. E o Espírito Santo de Deus, que nos convence, possam, de uma maneira de poder, no dínamos de Deus, quebrar todas as resistências dos corações de pedra e fazer com que este ouvinte, ele possa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Que a luz de Cristo adentre no meio das trevas, ilumine e possa ser uma nova geração, uma nova criação em Cristo Jesus. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.